Então, Paraxá, nós estamos em Emor, Vaikra, capítulo 21, e o Eterno disse a Moshe: fale aos sacerdotes, filhos de Aarão, e diga-lhes. Tá? Então aqui nós temos essa grande questão, quando a Torá coloca alguma coisa, ela é extraordinária. Né? Então, fale aos sacerdotes, filhos de Aarão, e diga-lhes. Né? Então, se mandou falar, então para que vem o diga-lhes? Né? Tá? Porque uma coisa é falar, a outra coisa é dizer. Né? Tá? Não se impurifiquem por uma pessoa morta entre o seu povo. Tá? Então, nós já temos aqui uma dica, né, de como será o ano que vem. Tá? O ano que vem nós não podemos nos impurificar por alguém do povo. Ok, aqui fala morto, né, mas não necessariamente é morto corporal. Né, tá? Qualquer petralha é um cidadão morto. Tá? Todo aquele que está afastado da Torá é morto, tá? Totalmente morto. Alguém que fala, né, Jesus Cristo, Filho único de Deus Pai Todo-Poderoso, morreu. Tá? Deu um tiro no coração. Tá? Então, aqui, né, nós temos esse comentário. Né? Fale e diga: intime os anciões em relação aos jovens. Tá? Isso está no Talmud. Tá? É comentário do Rashi no Talmud. Tá? Então, a Paraxá nos coloca que nós temos que chamar todos para dizermos o que significa a Torá, como nós estudamos a Torá e etc. Todos no sentido dos idosos, né, os zakenim, homens, mulheres, crianças, estrangeiros entre nós, escravos. Né? Na realidade, o Ved não é escravo, né? É servo. Né? Tá? Todos são obrigados a ouvir. Né? O dito acima, que constitui uma fonte bíblica primária para o conceito de educação. Tá? Então eu posso falar, né, como diz o outro: pô, esse cara fala muita merda. Né? É só você escutar um discurso do Lula, você vai ver, né, o exemplo daquele que só fala merda. Tá? Okay? Mas quando nós damos a instrução, né, eu estou falando, mas eu não estou falando de mim. Eu estou dizendo o que Hashem falou para Moshe. Tá? Okay? Então, quando a gente fala, e dentro do que a gente fala vai o poder da palavra, nós estamos dizendo algo que é importante. Dizer algo que é importante para alguém é educar. Tá? Então, a Paraxá da semana, ela gira em torno dessa imagem, tá? Que vocês conhecem bem, tá? Que é a imagem do educar. Tá? Então você não pode simplesmente falar com seu filho. Você tem que dizer para o seu filho as coisas importantes para ele se tornar uma melhor geração, um ser mais competitivo. Nós focamos na palavra competitiveness, sempre, né? Então, no nosso carral, né, um dos irmãos, né, lá colocou que discorda de meus ensinamentos, né? Bom, primeiro que os ensinamentos não são meus, né? Tá? Longe de mim ter a pretensão de achar que eu sou capaz de ensinar. Né? Eu instruo como eu fui instruído, tá? Mas instruo no método. Nós temos um método, irmãos. Tá? Nós temos um método. Todos os monitores já passaram por esse treinamento, porque todo monitor é de loja, né? Então, qual é o nosso método, né? O nosso método de dizer, de rohaha, né? Qual é o nosso método? Nós temos um método, tá? Qual é o nosso método? Nosso método, ele começa com uma grande admiração
que nós temos pela natureza. Vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos olhando para fora do templo, nós estamos admirando a natureza. Aqui é uma especulação bacana maçônica, né? Porque é Hateva e Hatova. Muito embora Hateva e Hatova se escreva igual, Hateva é o que nós chamamos de natureza. Hatova é a maravilhosa natureza do sagrado. E por que nós fazemos isso? Porque nós estamos impressionados, aqui está Yud Ke Vav Ke, nós estamos impressionados com as letras hebraicas e nós estamos fazendo uso das ferramentas. Tá? Então, por essa admiração, nós então morremos para qualquer dogma religioso. Morte. Morremos para qualquer dogma religioso. E através da ciência, nós vamos nos centrar e chegar ao Kadosh Baruch Hu, tá? Então, esse é o método maior, né? Agora, esse método, nós estudamos e fizemos o workshop em loja, né? Ele tem a metodologia. Tudo tem um template, tudo tem um drive, tá? Tudo é um processo, tudo é uma estrutura. O que é estrutural é quase que permanente. O que é processo é o que está em andamento. Então, eu me reestruturo para alcançar novas estruturas, melhorando de forma contínua o processo que eu tenho em vida. Então, ruminar terças e quintas é um processo. Engolir no Shabat é uma estrutura. Porque quando eu engulo, eu altero a minha existência, a minha substância. Eu altero a ave anã que está em mim. Tá? E nós vimos, então, que nós temos um modelo, uma metodologia, e que, no caso, né, eu procuro colocar para vocês sempre nessa parte de rich picture, né? Quer dizer, com as imagens, né? E nós vimos que em tudo que nós fazemos, nós passamos por esses drivers, né? Ownership, actors, transformation, customer, environmental e Weltanschauung. Então, isso é muito importante, né? Vocês entenderem. Nós temos um método, nós estamos caminhando em direção ao Kadosh Baruch Hu, né? Nós estamos caminhando aqui, né? Com método baseado nos sábios, tá? Então isso é muito importante que vocês introspectem, né? Por exemplo, no Shabbat, eu coloco para vocês Around the Shabbat Table, workshop, oficina. Aquelas perguntas, elas são tiradas dos livros, tá? Elas são tiradas. Vocês peguem, vamos pegar aqui, pega o Or Israel, né? Pega o Or Israel. No final de cada instrução, são 30 instruções, né? No final de cada instrução tem um Around the Shabbat Table, tá? Aqui, ó. No final de cada instrução tem um Around the Shabbat Table. Vocês pegam o Lord Sachs, tudo que ele faz, depois Around the Shabbat Table, tá? Então, quando eu coloco para vocês sobre o Around the Shabbat Table, fazer o workshop no final de semana, né? Trabalhar sábado à tarde na sua melhor versão, né? Isso se deve a um método de que tem 4.000 anos, gente, tá? Quer dizer, nós não estamos aqui inventando nada. Vocês precisam disso, porque vocês vão ter que enfrentar o Havlei Mashiach. Hoje, por exemplo, não sei se vocês estão lendo aí os jornais, vocês leram o Facebook, leram as redes sociais, mandaram prender aí o
presidente do Google, de tudo quanto é rede social aí, foi tudo levado para a Polícia Federal. Tá? Nós estamos começando a ver isso. Isso é ROME. Eu venho explicando para vocês o que é Gog, Magog e ROME. Eu vou pedir para o Mar Henrique, né, que ele envie para vocês, do GEA, né, os links das instruções, né, Mashiach is coming, are you ready, né, de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Nós gravamos uma série onde a gente fala de tudo que viria a acontecer. Gemara Shir HaShirim, páginas 65A e 67B. Está tudo lá. Tá? Nós estamos vendo isso. Então nós temos que estar preparados para enfrentar essa subida. Porque o Erevirav, né? Eu sei que vocês não são do Erevirav, do grupo do G150, né? Tá? A maioria não é, né? Alguns são, né? Mas a maioria não é. Né? Lá nós estudamos o que é o Erevirav, né? É um determinado tipo de grupo de pessoas que tentará governar o mundo antes da vinda de Mashiach. Eles vão tentar nos destruir, tá? Antes da vinda de Mashiach. E vocês estão vendo isso acontecer. Então, nós procuramos, né, dar uma linha de Yeshivá nesse carral, né, para que o irmão esteja preparado para a verdade. E nós estamos dando essa possibilidade do irmão se salvar aqui. Nós sabemos que não existe salvação. A alma não precisa de salvação, a alma já é perfeita. Tá? Então, vamos para a nossa instrução. Vocês aproveitaram essa introdução? Tá? Vamos então estudar o Ere Shamayim, né? Quer dizer, o temor aos céus. Tá? Nós precisamos ter temor aos céus. Tá? O Petralha não tem. Mas o Petralha está se dando bem. Não, ele não está se dando bem. Não está se dando bem. Vocês podem ter certeza disso. Eu tenho 70 anos, eu já vi de tudo. Tá? Eu já vi de tudo. Eu vi revolução no Brasil, participei de guerra fora, vi guerra civil em um monte de lugar. Tá? Então, eu sei como funciona. Tá? Então, encontramos no início dessa paraxá um termo aparentemente repetido. O primeiro versículo diz: Emor el hakohanim ve'amartá alehem. Dizem os sacerdotes e lhes dirás. Né? Tá? Se já está escrito Emor, por que então dizer novamente ve'ar matar? Rashi nos diz que essa repetição vem nos ensinar a responsabilidade dos adultos para com as crianças. Tá? Okay. Então voltamos à nossa imagem, né? Tá? Para com as crianças. Ou seja, diz aos Kohanim essas leis, e lhes dirás, para passarem-nas adiante aos menores. Tá? Então nós temos, é uma mitzvah, né? Instruir como foi instruído, isso é mitzvah. Ninguém pode receber a instrução e ficar trancado dentro de casa. Nós somos obrigados a levar a instrução para frente. Tá? Nós sabemos que 2/3 da humanidade será Vênus, né? Nós sabemos disso, está lá em Shir HaShirim. Nós sabemos disso. Tá? Esse 1/3, né, a grande parte dele, serão daqueles que instruíram como foram instruídos. Porque nós sabemos que 7 mulheres irão puxar os tzitzit de um judeu e dizer: deixe-me subir contigo ao monte, porque nós sabemos que o verdadeiro Deus está contigo. Tá? Então nós temos essa possibilidade de termos as palavras do verdadeiro Deus. Existe só uma coisa: Hashem errado. E nós estamos estudando isso daí. Nós chegamos, né, nós temos hoje a imagem tecnológica, né, do que é aquela ave anã que falava Moshe, Moshe, e ele adentrava a Roel Moed. Hoje nós temos isso.
Nós temos essa capacidade de entender consciência, porque Hashem é consciência pura. Eu só vou entendê-lo com ciência. Tá? Okay? Então também o rei Davi escreve no Tehillim, né? Ivareha Irie Hashem Haketanim im Hagedolim. Que sejam abençoados os que temem o Todo-Poderoso, os pequenos e os adultos. Então nós temos que começar a ensinar nossos filhos a temer o Shammai. O Shammai existe, né? Nós sabemos que ele existe. Nós temos eu coloquei para vocês, né, a imagem da ave anã, né? Primeiro nós estudamos o que somos nós, né? Como é que é a representação daquilo que nós somos. Nós somos um Mishkan, nós somos um vessel, tá? Somos um vessel, tá? Lá no fundo do nosso vessel está o Yasharkel, tá? Nesse Yasharkel se manifestava perante o Kohen Hagadol só um dia, uma vez por ano, né, no Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, né, se manifestava a ave anã. Então, a ciência hoje nos prova que essa ave anã existe. Está aqui, está a prova. Tá? Muito interessante, né? Porque é dito Hashem errado, o Shimó errado, né? Então, eu sou um e meu nome é um, tá? Não, eu sou um e meu nome será um, né? Então, não existe o nada que existe. Tudo é um quantum foam. Tudo é ave anã. Lá no fundo, nós somos ave anã, tá? Então, só que para chegar lá, nessa situação, né? Antes de chegar lá no fundo, né? Nós nunca vamos entrar, só o Kohen Hagadol entrava, né? Nós nunca vamos entrar. Mas nós olhávamos e nos víamos, né? Eu olhava para a direita, via uma menorá, olhava para a esquerda, via os pães. Tá? O que significa isso? O pão é um nefesh, é aquilo que eu trabalho, né? E a menorá, né? O que significa a menorá? Menorá significa a minha essência, né? A minha essência. Menorá significa a minha essência. Então, nós somos uma menorá apagada. Nós somos uma menorá apagada. Então, como é que nós lidamos com a nossa essência? Iluminando, né? Cada ner que está em mim. E nós estudamos, né? Nós sabemos que aqui é Horma, aqui é Binah, aqui é Hesed, aqui é Gevura, aqui é Netzach, aqui é Hod, aqui é Da'at, Tiferet, Yesod e Mahut. Nós sabemos disso. Tá? Então, eu só vou ter a minha essência, depende de eu buscar essa iluminação. Tá? Aí, na hora que eu consigo me iluminar, eu consigo ser um com a ave anã. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Tá? Porque as pessoas, elas olham, né, para a menorá, é símbolo de judeu. Não. Isso é símbolo da minha essência. A minha essência. Tá? Então, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, né, desde o momento zero. Tá? Então, nós temos que evitar que os nossos filhos não tenham amor ao estudo, né? E como é que a gente começa a mostrar aos nossos filhos a importância de estudar, né? O gosto pelo estudo, né? É quando
ele vê o pai, né, se dedicando ao estudo da Torá. Tá? O exemplo do pai é um negócio extraordinário. Tá? Então, a educação, o pai é um mestre. Tá? Isso é fundamental, né? Filho criado sem pai precisa arrumar um mestre para criá-lo. A Torá fala muito disso, né? Tá? Porque naquela época, a maioria das mulheres criavam seus filhos sem pai, né? Porque o pai ia para a guerra, né? E às vezes nem voltava, né? Por isso que a Torá instituiu a carta de divórcio. Quando saía para a guerra, ele deixava uma carta de divórcio com a esposa, né? Tá? Então, esse é o grande papel do rabino. Por isso que rabino, né, é mestre, né? Tá? É mestre, né? Então, o primeiro ato, né, do pai é ser o primeiro rabino do seu filho, né?